Caríssimos, no ar o programa com a palavra professor Paulo Fernando. Caríssimo Dovan, tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Paulo, bem-vindo a mais um programa com a palavra. E o nosso programa de hoje é dedicado ao Rio Grande do Sul. Tem amigos gaúchos? Deixa eu lembrar, eu sei que eu tenho, sim. Gaúcho. Ah, tem sim. Eu esqueci o nome dele completamente, mas eu tenho um amigo gaúcho, sim, claro, com certeza. Maravilha, eu tenho alguns amigos gaúchos, alguns advogados. Então, vamos dedicar esse programa ao Rio Grande do Sul, em especial meu amigo professor Vambert de Lourenço, que lá em Porto Alegre ele é o diretor do PROCON. Olha. Um grande amigo, colega de partido, colega de igreja, um grande amigo. E nós vamos iniciar o programa chamando a primeira palavra. Vamos lá. Com a palavra religião. No calendário litúrgico da igreja de hoje, dia 20 de setembro, relembra a memória de Santa Fausta. Não vai confundir com Santa Faustina, que é outra, hein? Sim. Então, ela nasceu na Ásia Menor, em Císico. Ela nasceu e foi atormentada por Evilásio, que era um sacerdote dos ídolos, tendo sido despojada dos seus cabelos e raspada por humilhação. Então, como acontece frequentemente, essas informações foram tiradas exclusivamente das atas, ou melhor, de uma paixão a qual os historiadores atuais atribuem um certo valor. Por outro lado, a narração não ficou isenta de correções. O documento também foi utilizado pelo célebre historiador São Bento Venerável no seu Martirólogo. O primeiro suplício de Santa Fausta, despojada dos cabelos e raspada por humilhação, foi ampliada por ele, sintetizando 2 documentos referentes a ela. E para saber um pouco mais, vamos ouvir um texto sobre a vida de Santa Fausta. O calendário da Igreja não cansa de apresentar diariamente a vida de um santo ou de uma santa no mundo inteiro. Hoje é o caso de Santa Fausta, que viveu na Ásia Menor, na atual Turquia, e pertence à categoria dos grandes mártires dos primeiros tempos da Igreja Católica. Sabemos que ela defendia a religião cristã com grande e verdadeiro fervor, quando o imperador, através de um soldado chamado Evilásio, mandou prender esta jovem Fausta e mandou colocar na cadeia. E este Evilásio, soldado do imperador, deveria cuidar dela. O que aconteceu? Evilásio acabou sendo convertido por Santa Fausta e recebeu também ele o batismo. Imaginamos quando a notícia chegou aos ouvidos do imperador, que mandou prender também Evilásio. E diante da insistência da profissão da fé, o imperador acabou condenando à morte, seja Fausta, como também Evilásio. Olha, minha gente, eles foram atormentados com todo tipo de sofrimento, e no final, minha gente, seja Fausta, como também Evilásio, foram colocados dentro de um tacho ardente, para morrer assim. E morreram como mártires, mas antes de morrer, todo mundo, não somente os dois, Fausta e Evilásio, mas também os que estavam assistindo a este tristíssimo espetáculo, ouviram palavras de conforto pronunciado por Nosso Senhor, que estava acolhendo os dois de braços abertos na pátria do céu. Meus amigos, olha, a Igreja, sobretudo nos primeiros séculos, passou por momentos muito difíceis. Olha, para alguém que pensava de matar e acabar com isso, de não deixar a Igreja se sustentar e progredir. Pelo contrário, através do sacrifício destas pessoas, nós notamos que a fé foi para a frente, alcançou o mundo inteiro.
graças à generosidade dos apóstolos que não pouparam energias e nem mediram esforços na pregação, mas também graças, sobretudo, a estes mártires, verdadeiras colunas da igreja, que não tiveram medo nem de perder a vida para poder fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido e amado no mundo inteiro. Fausta morava no Oriente Médio, olha, bem longe de Roma, e ela deu também testemunho da sua vida, da importância de sermos cristãos, não somente com as palavras, mas também com as nossas obras e com o estilo da nossa vida. Hoje, Santa Fausta é invocada, sobretudo no Oriente Médio, diante das dificuldades que se tem, toda vez que qualquer missionário ou missionária continua a obra de evangelização. Vamos nós também invocar esta grande santa, para que dê assistência celeste, ela que é venerada como grande mártir, ela que deu a sua vida tão jovem, inclusive, para que o nome de Jesus fosse conhecido e amado e respeitado no mundo inteiro. E, sobretudo, pensamos que a garra com a qual os santos mártires enfrentaram até o martírio violento seja para todos um grande estímulo para não ter medo de anunciar Jesus, de sermos bons cristãos, de viver amparados pela graça de Deus e, sobretudo, de sorrir na nossa vida, porque estamos no lado certo, sempre amparados por Jesus e por Nossa Senhora. Que Santa Fausta abençoe todos os catequistas do mundo. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, o Joias da Vida 59. 80% dos abortos por nascimento parcial matam um bebê normal durante o parto. Durante um debate no Senado americano, perguntaram a um senador pró-aborto o que aconteceria se, quando o médico aborteiro estivesse prestes a perfurar o crânio do nenê com a tesoura, como é realizado esse tipo de aborto, a mãe tossisse e o bebê nascesse. Ele ainda poderia, então, matar o bebê? O senador mudou de assunto. Pois vamos responder a esta pergunta. A mulher queria acabar com a gravidez e agora ela não está mais grávida. Então, por que simplesmente não cortam o cordão umbilical e mandam o bebê para o berçário? É isso mesmo, para os braços amorosos de pais adotivos. Mesmo que você ache que a mãe pode interromper a gravidez, não existe razão para matar a criança, a não ser que a mãe a queira morta. Você ouviu um texto do Dr. John Wilke. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Política. Na política de hoje, nós vamos rememorar a vida, a obra e a biografia do Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias. Caríssimo Dovan, você sabe por que a pessoa recebe o título de Marechal? Marechal? É. Isso vem depois de general, alguma coisa assim? Uma hierarquia? Exatamente. Dentro da hierarquia, Marechal foi um general que foi para a guerra. Aí ele ganhou o título de Marechal. Legal. Nascido em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, em 1901. Ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em 1918. Participou do levante armado de julho de 1922 contra o governo federal, que deu início ao ciclo das revoltas tenentistas. Apesar de não ter participado diretamente, acabou sendo preso por 3 meses. Depois foi transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atuou em outubro de 24 do levante tenentista, logo se juntando aos demais contingentes rebeldes do Estado. Depois, em fevereiro de 27, já desgastados pela longa campanha e sem perspectiva, os revoltosos resolveram encerrar aquela fase de luta e abandonar o território brasileiro. Foi julgado e absolvido. Retornou ao exército sem deixar, contudo, de conspirar contra o governo. Em 1930, participou do movimento revolucionário que depois o presidente Washington Luiz e impediu a posse do novo presidente Júlio Prestes. Com a vitória do movimento e a posse do ditador Getúlio Vargas, foi lotado no gabinete do ministro da Guerra. Em maio de 31, foi transferido para
São Paulo. Em 35, deu combate ao levante militar deflagrado pelos elementos da esquerda terrorista ligado à Aliança Nacional Libertadora, ANL. No ano seguinte, concluiu o curso da Escola do Estado-Maior do Exército, tendo sido transferido para o Rio Grande do Sul. Participou da campanha movida por Vargas para afastar o governador Flores da Cunha, que acabou sendo substituído no 3º Batalhão. Em 42, Cordeiro de Farias chegou ao generalato e foi integrar a Força Expedicionária Brasileira e viajou para a Itália, participando das batalhas do Brasil na Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, voltou a participar de articulações políticas, tendo seu nome, inclusive, cogitado para ser candidato a presidente da República. Em 49, foi nomeado comandante da Escola Superior de Guerra. Em 50, perdeu as eleições para a diretoria do Clube Militar. Em 52, assumiu a Zona Militar Norte, sediada em Recife. Em 54, elegeu-se governador de Pernambuco. É muito curioso que ele, sendo gaúcho, foi eleito governador de Pernambuco, é verdade. Né? Numa coligação envolvendo o PSD, o Partido Libertador e o Partido Democrata Cristão. Em 61, foi nomeado chefe de Estado-Maior das Forças Armadas pelo presidente Jânio Quadros. Atuou para a deposição de João Goulart e apoiou a implementação do governo cívico-militar de 64. Casado com a senhora Avani Barcelos, teve apenas um filho, morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1981. E agora vamos chamar a próxima palavra. Vamos lá. Com a palavra futebol. O futebol, já que estamos falando do Rio Grande do Sul, tem os times mais tradicionais, né? O Internacional, o Grêmio, né? O Juventude, que nós já falamos em outros programas. E hoje nós vamos falar do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Ó. Nunca ouvi falar, Paulo. Como não? O Brasil de Pelotas está na 2ª divisão, fazendo companhia ao seu Vasco e ao meu Botafogo. É mesmo? Ora, como é que você nunca ouviu falar? Coisa horrível. Hein? É verdade, é verdade. O Brasil de Pelotas é caracterizado como um dos clubes mais antigos do Brasil. Foi fundado no dia 7 de setembro de 1911, na cidade de Pelotas, do interior do estado do Rio Grande do Sul. A história do clube teve início após divergência entre dirigentes do Esporte Clube Cruzeiro do Sul, que era mantido e dirigido por funcionários de uma cervejaria. Você vê que o treino era a base de cerveja, hein? Boa. Não é? E aí resolveram marcar a reunião para fundar um novo clube. Foi fundado então na rua Santa Cruz, em Pelotas, na residência do senhor José Moreiro de Brito. Ficou decidido que as cores da camiseta do novo clube seriam verde e amarela. Possivelmente, a escolha tenha sido o primeiro fato histórico da rivalidade com o Esporte Clube Pelotas, pois o fardamento de ambos era semelhante. Por isso, o Brasil resolveu adotar as cores do clube diamantino, vermelho e preto, já que o Pelotas havia escolhido as cores azul e amarelo. Ah, peraí. Tem Brasil de Pelotas e Pelotas, então. Isso. Ah, tá. O Brasil de Pelotas tem esse mau gosto de ter vermelho e preto. Eu sei por quê. Não é? Sei. Né? Deveria ser verde e amarelo, né? Já que é o Brasil, né? Eles tentaram, né? Mas não deu. E o Brasil de Pelotas foi campeão gaúcho de 1919, tá vendo? E passados os anos também conseguiu alguns outros títulos estaduais. O Brasil de Pelotas cedeu alguns jogadores para grandes clubes do Brasil, como o Fluminense, São Paulo e também o Palmeiras. E também teve o primeiro jogador gaúcho na seleção brasileira. Ó, se fosse uma pergunta do desafio do Dovan, você jamais acertaria. Nunca. Um jogador chamado Alvariza. Tá Nossa. vendo? E para celebrar então os torcedores do Brasil de Pelotas, obviamente eu não conheço nenhum torcedor do Brasil de Pelotas, claro. Não dá. Vamos ouvir o hino do Brasil de Pelotas. Vamos lá. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e
vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Avante com todo o esquadrão, torcida do nosso campeão. Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Lá no estrangeiro mostraste ser bem brasileiro. Com os ouros da vitória trouxestes para nós mais outra glória. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora o desafio do Idovan. Bora, vamos nessa, tô pronto. Já que estamos falando do Rio Grande do Sul, vamos ver se você é um camarada atento. Você sabe qual é o símbolo, não é? Da figura que representa o Internacional? O símbolo do Internacional. Tem um elemento assim que caracteriza o Internacional. É uma âncora? Não. Não? Não é uma âncora. Internacional, tá ali. Pensei que você soubesse. Eu tô tentando lembrar da logo, né? Do emblema deles. Não, não é emblema, é uma figura. Ah, uma figura, como se fosse mascote. É um mascote, isso. Melhorei a pergunta. Mascote do Internacional. Mascote do Internacional. Foi difícil, né? Não sei, não faço a menor ideia, Paulo. O mascote internacional é o Saci Pererê. Hã? É, o Saci Pererê, olha aí. Não... Sério isso? Nunca olha viu? Agora, vendo assim, eu vi já, né? Eu tinha um álbum de figurinha onde tinha esse bonequinho, né? Mas... Tá certo. Nossa, e qual é o motivo que o Internacional Colorado usa o personagem do folclore brasileiro como o seu símbolo? Então diz a lenda, né? A origem do Saci Pererê tem uma etimologia indígena, mas a mistura entre os povos ocorrida no período colonial fez com que o mito se fixasse como um jovem negro de uma perna que fuma um cachimbo e usa um capuz vermelho, e foi popularizado por Monteiro Lobato na sua obra O Saci Pererê, Resultado de Inquérito, que era um garoto que fazia travessuras. Então, durante os anos 50, a imprensa gaúcha passou a comparar o Internacional com personagens pela suposta malandragem dos jogadores. Com o passar dos anos, a figura do negrinho iniciou-se a misturar-se com o Saci. Em 2016, o Internacional oficializou o personagem como seu mascote, razão pela qual ele é visto em todos os jogos do Colorado. Tá vendo?
Boa. Não foi tão difícil assim, Este não. programa aqui também é cultura, né? Exatamente. Maravilha. 1-0. Vamos lá. E já que estamos falando do Rio Grande do Sul, mas você lembra qual é o nome do estádio do Internacional? Ah, Paulo. Ah, é facílimo. Toda hora passa. Diretamente do... Estádio do Internacional é o... Depois que eu falar, você vai dizer, puxa, eu sabia. Não quero nem ouvir. Fala, vamos lá. Beira-Rio. Não, Paulo. Beira-Rio. Foi fácil. Não vem dizer que foi difícil, que não foi, não. Mas você tem que lembrar que eu tô fazendo 41 anos agora. Minha memória não é mais a mesma, né? Não. 2-0. 2-0. Vamos pra pelo menos tirar o dedo pra não ficar de 0, né? Vai. Muito bem. E no Rio Grande do Sul, não é? Tem uma linguajar todo peculiar, todo característico, para chamar a bola. Como é que a bola é chamada no Rio Grande do Sul? Pelota? Poxa! Já não foi de 0. Poxa! 2-1. Meu Deus do céu. Pelota. Manda ver. Maravilha. E agora vamos chamar a próxima palavra. Vamos lá. Com a palavra cultura. Na cultura de hoje, nós vamos relembrar uma das personalidades mais significativas do cenário político, do cenário cultural do Rio Grande do Sul. Trata-se do ex-senador Guido Mondim, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Brasília. Ainda jovem, havia um grupo chamado CEPES, Centro de Estudos Políticos Sociais, que funcionava ali na igreja, paróquia Nossa Senhora de Fátima, na 906 Sul, às segundas-feiras à noite, que reunia ali uma velha guarda de pensadores, de políticos, e eu tive a oportunidade, então, de conhecer, naquela época, a figura de Guido Mondim. Então, Guido Mondim nasceu no Rio Grande do Sul no dia 6 de maio de 1912, na cidade de Porto Alegre, e falecido no dia 20 de maio do ano 2000. Então já faleceu com 88 anos. Ele fez o primário no Colégio São João Batista de La Salle, coincidentemente o mesmo colégio que eu estudei em Brasília. Estudou na Escola Técnica de Comércio. Depois ele fez o curso de guarda-livros. Imagina o que é guarda-livros, como se fosse um bibliotecário, né? Não sabia nem que tinha essa profissão. Isso. Depois fez o curso técnico de contador. Depois fez o curso de ciências políticas e econômicas. Ele era um homem bastante versátil, né? Além de político, ele foi artista plástico, comerciante, economista, industrial e professor. Uau. Teve uma longínqua carreira política. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul em 1948, tendo sido reeleito. Depois foi vice-prefeito de Porto Alegre, depois deputado federal por 2 legislaturas e depois senador por 2 legislaturas, e também foi ministro do Tribunal de Contas da União. Possui inúmeras condecorações, inúmeros diplomas, e que ficaríamos aqui horas e horas lendo. São muitas medalhas, mesmo porque ele também era do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, da qual eu ainda vou tomar posse também. Estou aguardando aí passar a pandemia para tomar posse. Deus também, abençoe. né, na academia. E ele foi um dos principais amigos de Plínio Salgado, né? O Guido Mondim foi senador pelo Partido da Representação Popular, que foi o partido criado por Plínio Salgado quando ele voltou do exílio. Entre outras curiosidades de Guido Mondim, se você for lá na igreja Dom Bosco, na W3, já foi lá? Sim, já fui, já passei. Então você vai ver os quadros da Via Sacra, Sim. que foram pintados por Guido Mondim. Ah, isso eu não sabia. Exatamente, ele morava, inclusive ele do lado, na W3, morava ali bem do ladinho, eu tive a oportunidade de visitá-lo. Então, fica aí a nossa homenagem e vamos ouvir o discurso da senadora Ana Amélia, também gaúcha, em homenagem ao ex-senador Guido Mondim. Mas, senhor presidente, senhores senadores, há 100 anos nascia um gaúcho apaixonado pelas letras,
pela terra do Sul e pelas belas artes. Com muita emoção falo neste plenário diante da filha Thalita Mondim Leivas, servidora aposentada desta casa, no mesmo plenário, frequentado com assiduidade pelo gaúcho Guido Mondim, ex-senador da República e quem também exerceu cargos importantes como ministro do Tribunal de Contas da União, deputado estadual e federal, prefeito, além de ser escritor e pintor clássico festejado. Esse gaúcho brasileiro de muitos talentos nasceu em Porto Alegre no dia 6 de maio de 1912. Aos 6 anos, descobria a paixão pela pintura clássica, o que causou emoção à mãe, que sonhava em ter um filho artista. A Revolução de 30 colocou Guido Mondim na realidade política. Viveu ele um turbilhão em sua vida, pois exercia ao mesmo tempo liderança sindical, os primeiros passos na política e cumpria missões e mandatos importantes. A carreira política foi iniciada em 1950, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido da Representação Popular, o PRP. 4 anos mais tarde, foi eleito deputado federal. Foi vice-prefeito da cidade gaúcha e serrana de Caxias do Sul. A sua cidade natal, senador Paim, também a cidade natal do senador Pedro Simão, assumindo a prefeitura nos anos de 1957 e 1958, mesmo ano em que foi eleito senador pelo PRP, com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Durante o bipartidarismo implementado no regime militar, ingressou na Aliança Renovadora Nacional, a extinta Arena. Foi reeleito senador em 1966, pagando a campanha eleitoral com as telas que produzia, pois nunca deixou de se dedicar à pintura, sua maior paixão, e nunca exercer a política com rigor ético e com muita responsabilidade. Guido Mondim, cuja filha está aqui, Thalita, muito obrigada pela sua presença, ocupou ainda a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Artes, foi presidente da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas, entidade, aliás, que ajudou a fundar. Em 1975, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União e 3 anos depois assumiu a presidência do Tribunal de Contas da União. O jeito despojado e sempre risonho, na verdade, mostravam um homem que fazia da vida e em tudo que fazia poesia pura. Poesia nos pronunciamentos que aconteceram aqui nesse plenário, palavras que tinham como que o poder de hipnotizar os ouvintes. O que valia para expressar as ideias e defender os projetos era a habilidade da comunicação, a habilidade de atingir as pessoas com um texto perfeito, narração pausada de um grande orador. Além das cenas de Brasília, Mondim colocava nos seus trabalhos a óleo a preferência pelos temas do Rio Grande do Sul, em especial as paisagens campeiras. Sua paixão pela política e pela pintura também era tanta que, mesmo depois de sofrer um derrame que imobilizou seu lado direito, não desistiu. Passou a pintar seus quadros com a mão esquerda e costumava brincar, senador Fernando Collor, com a situação que a doença o deixou dizendo: acho que foi castigo. Eu, que sempre fui da direita, pintar agora com a mão esquerda. Num momento em que discutimos a seriedade dos políticos, a falta de compromisso de muitos para com os eleitores, eu encerro as minhas palavras de homenagem a este grande gaúcho e brasileiro, lendo parte do discurso de Guido Mondim, no dia que ele comemorava os 50 anos de idade aqui nessa tribuna. Abre aspas. Sou a voz das gentes, convergência das solicitações coletivas, amostragem da sociedade que em permanente movimento. Meu sangue, meus nervos, minha alma, vinham como vem do sangue dos nervos da alma dos que se constituem em mim. Para ser seu mandatário, sou antes sua essência. Eu encerro essa homenagem, senador Paulo Paim, senadores, a este grande gaúcho e brasileiro que aqui em Brasília fincou as raízes,
junto com o ex-deputado já falecido, presidente da Câmara, Nelson Marquesan, a chamada Estância Gaúcha do Planalto. É uma entidade em que o famoso Centro de Tradições Gaúchas ali fincou raízes numa área que o governo do Distrito Federal destinou para esta entidade. E ali na Estância da Gaúcha do Planalto, a presença constante de Guido Mondin era também uma festa, porque ele era também, além de um apaixonado pelas artes, pela poesia, pela política, ele era um grande contador de causos. Então, esta homenagem é uma singela referência a este grande gaúcho e brasileiro que muito orgulha a todos nós pela seriedade com que trabalhou na política e pelos compromissos que teve. E, no momento que foi preciso, se aliou seu PRP ao PTB, esquerda e direita juntos, abraçados, para um projeto maior de construção de um Rio Grande melhor. Assim, esta é a homenagem singela que eu presto a esse grande Guido Mondin, na pessoa da Thalita, filha do ex-ministro Guido Mondin, aliás, uma exemplar servidora desta casa, já aposentada e que participa dessa cerimônia. Muito obrigada, Thalita, por estar aqui conosco. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra cultura. Na cultura de hoje, nós vamos relembrar um dos mais valorosos e representantes da tradição e da cultura gaúcha, que não é do seu tempo, caríssimo Dovan, porque você é jovem, agora vai fazer 41 anos, né? Que é o cantor, compositor Teixeirinha. Já ouviu falar? Acho que não. Não, é o Vitor Matheus Teixeira. Foi cantor, compositor, radialista e cineasta brasileiro, um dos maiores expoentes da música gaúcha, né? E, por incrível que pareça, ele fez muito sucesso, tendo, inclusive, recebido o título de Rei do Disco. Olha só. Porque ele era recordista de venda de discos pelo Brasil. Nascido na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, no dia 3 de março de 1927, e falecido no dia 4 de dezembro de 1985, né? Falecido na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Além de compositor e cantor, também era instrumentalista e exímio tocador de violão e de gaita gaúcha. Né? Sucesso, hein? Ó, era filho do senhor Saturnino Teixeira, trabalhador rural, e da senhora Ledurina Matheus Teixeira. Teve um irmão e duas irmãs. A tragédia ocorrida com a sua mãe, não é? A senhora Ledurina, que sofria de epilepsia, queimava lixo numa fogueira quando desmaiou repentinamente, depois de sofrer uma convulsão, e caiu sobre a fogueira, morrendo devido à gravidade das queimaduras. Em face a isso, essa tragédia ocorrida com a sua mãe, ele fez a sua música de mais sucesso, que é o Coração de Luto, escrita por ele e que foi regravada por inúmeros intérpretes, entre as quais eu me lembro da dupla Milionário e José Rico. Com a morte da mãe, Teixeirinha foi morar com parentes que não tinham condições de sustentá-lo. Devido a isso, ele passou a viver em várias cidades no interior do Rio Grande do Sul, Taquara, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, até chegar em Porto Alegre. Aos 18 anos, alistou-se no Exército Brasileiro e depois foi trabalhar no Departamento de Estradas de Rodagem como operador de máquinas. Casou-se com a senhora Zoraida Lima Teixeira, né? O casal mudou-se para a cidade de Soledade, onde ele começou a tocar e cantar na rádio municipal. A partir daí, então, começou a fazer sucesso, onde produziu o seu famoso disco Gaúcho Coração do Rio Grande. E depois lançou inúmeros discos, naquela época 78 rotações, né? E depois lançou vários discos também, já em outras rotações. Depois casou-se novamente com a senhora Marie, com quem viveu durante 22 anos. Fez muitas turnês no exterior e também por todo o Brasil. Ficou famoso apresentando um programa de rádio às 5 da manhã. Esse eu não iria ouvir. Não é? Não. Chamado Teixeirinha Amanhece
Cantando, que era transmitido pela Rádio Farroupilha e pela Rádio Gaúcho. Teixeirinha foi considerado um dos maiores vendedores de disco no Brasil, tendo lançado mais de 50 discos e tendo gravado mais de 1.200 canções. Até a sua morte, recebeu 3 discos de ouro. Ele é enterrado lá no cemitério de Santa Casa Misericórdia, em Porto Alegre, e o curioso é que na lápide dele tem uma estátua dele tocando violão. E para relembrar esse extraordinário cantor, compositor gaúcho, vamos ouvir Teixeirinha interpretando Tropeiro Velho. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: eira boi, eira boiada, se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80, muito pra mim representa, ouça o meu verso rimado. Tropeiro velho que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu. Quebra de um tapa o teu chapéu na testa, esqueça os teus 80 janeiros, repare os campos, lá vem a boiada, pela estrada gritando tropeiro. Tropeiro velho não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade, acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Tropeiro velho, sou um moço novo, uma proposta te farei agora. Me dá teu pala, o relho e o chapéu, bombacha e botas e um par de espora. Me dá o cavalo e o aperu completo, vou continuar no teu lugar tropeando. Tropeiro velho levantou os olhos, sentado mesmo me abraçou chorando, beijou meu rosto e foi fechando os olhos, me entregou tudo e morto tombou. Morreu feliz porque vou continuar as tropiadas que ele tanto amou. Morreu feliz porque vou continuar as tropiadas que ele tanto amou. Enterrei ele na beira da estrada, pra ver a tropa que passa e se vai. Leiam na cruz, vocês vão saber, tropeiro velho era o meu próprio pai. Adeus meu pai, tropeiro dos pampas, teu pensamento cumprirá teu filho. Estou fazendo aquilo que fizestes, grito a boiada em cima do lumbilho. Tropeiro velho, hoje descansa em paz, estou fazendo aquilo que ele fez. Os anos passam, também fico velho, vou esperando chegar minha vez. Os anos passam, também fico velho, vou esperando chegar minha vez. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Com a palavra Brasília.
No Brasília de hoje, nós vamos ouvir uma música favorável à Construção de Brasília, entoada pelo Trio da Amizade, que participava Zé Micuim, Goiazinho e Goiá. Tá vendo? Bacana. E eu queria oferecer essa música ao meu amigo William, né, meu colega advogado gaúcho, né, e que é lá do Rio Grande do Sul, e para minha amiga Sara Winter, que agora mudou essa semana para o Rio Grande do Sul. Tá morando por lá, para né? Viamão. Olha só que Tá maravilha. vendo? Então vamos ouvir aí o Trio da Amizade. Um dia um engenheiro teve um grande ideal, trazer para o Planalto a capital federal. E foi então que surgiu a Rádio Brasil Central, Fundação Coimbra Bueno pela nova capital. Engenheiro Coimbra Bueno, que tanto já tem lutado pra realizar este sonho que os goianos têm sonhado. O Palácio do Catete pra Goiás ser transportado será um feito de glória para este grande estado. Brasília, Brasília, o teu nome está guardado no coração. Brasília, Brasília, quer dizer progresso e grandeza de uma nação. Brasília, Brasília, tu és o sonho e a esperança de um povo bom. Brasília, teu nome é sonhado, por todos esperado, com grande emoção. Brasília, Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Tá aí, caríssimo Dovan, e é curioso que nos dias de hoje nós possamos ouvir músicas favoráveis e contrárias à Construção de Brasília. Nos parece assim tão surreal, Total, né, Paulo? mas Verdade. era uma campanha do governo, JK, de ter músicos famosos, né, populares, para convencimento para que as pessoas pudessem morar em Brasília. Incentivar, né? E, obviamente, a oposição também tinha músicas contrárias, né, à Construção de Brasília, que nós já tocamos aqui várias vezes no nosso programa. Inacreditável. Maravilha. E agora vamos chamar a próxima palavra. Com a palavra Brasil. No Brasil de hoje, já que estamos falando do Rio Grande do Sul, a propósito, já esteve no Rio Grande do Sul? Já estive, sim. Na verdade, eu fiz uma viagem uns 2 anos atrás, em que eu rodava o Rio Grande do Sul todo. Então, sim, conheci vários lugares no Rio Grande do Sul, cidadezinhas pequenas maravilhosas. Também já estive algumas vezes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, estive em Gramado, estive em Tramandaí, já fiz palestras lá. É um lugar muito aprazível. E para homenagear o Rio Grande, nós vamos ouvir a Milonga de Clarear, Boa. entoado pelos Os Monarcas. Essa milonga reacende a brasa, quase apagada do meu coração. Companheirona pela madrugada, nessa geada de rachar o garrão. Essa milonga reacende a brasa, quase apagada do meu coração. Companheirona pela madrugada, nessa geada de rachar o garrão. Clareia o dia no cantar do galo, sai a cavalo por entre os banhados.
mas não subiu de algum peão campeiro para rodeio e dar sal pro gado. Essa milonga que na noite se prolonga, é saudade que ressonga dentro do meu coração. Me faz lembrar de uma gaúcha que era bela, que eu roubei numas carreiras pra morar no meu rincão. No cerne puro que não tem mais fim, é o cambuim brotado na raiz. Faz o feitiço com seus jujos bruxos, pra um gaúcho amanhecer feliz. No cerne puro que não tem mais fim, é o cambuim brotado na raiz. Faz o feitiço com seus jujos bruxos, pra um gaúcho amanhecer feliz. Essa milonga traz pro meu galpão o cheiro bom de maçanilha e coenjo. É ressongona e tem a fúria braba da mamangava voejando o cerro. Essa milonga que na noite se prolonga, é saudade que ressonga dentro do meu coração. Me faz lembrar de uma gaúcha que era bela, que eu roubei numas carreiras pra morar no meu rincão. No cerne puro que não tem mais fim, é o cambuim brotado na raiz. Faz o feitiço com seus jujos bruxos, pra um gaúcho amanhecer feliz. No cerne puro que não tem mais fim, é o cambuim brotado na raiz. Faz o feitiço com seus jujos bruxos, pra um gaúcho amanhecer feliz. Essa milonga traz pro meu galpão o cheiro bom de maçanilha e coenjo. É ressongona e tem a fúria braba da mamangava voejando o cerro. Essa milonga que na noite se prolonga, é saudade que ressonga dentro do meu coração. Me faz lembrar de uma gaúcha que era bela, que eu roubei numas carreiras pra morar no meu rincão. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Edovan, nós vamos chamar agora o Joias da Vida número 60, que é o último da série. São 60 spots gravados. E na outra semana a gente começa de novo. Partiu, vamos nessa. Joias da Vida 60. Bem-vindo a Joias da Vida. Você sabe como é realizado um aborto parcial? Os médicos aborteiros atingem o interior do útero, procedimento muito perigoso. Viram o bebê e puxam primeiro seus pezinhos para fora. Depois, com uma tesoura, perfuram o crânio do bebê e extraem o seu cérebro antes que todo o corpo da criança saia da mãe. Mas o que acontece se a cabeça do bebê for muito larga? Por que arriscar lesões permanentes no cérvix da mãe com perfurações e dilacerações no seu útero, coágulos de sangue e outras coisas? Se a cabeça do bebê for grande demais, por que eles não fazem uma cesárea? Porque eles querem o bebê morto. Uma incisão de cesárea tiraria o nenê vivo do útero, mas eles querem tirar o bebê morto. Pare e pense sobre isso. É exatamente isso que acontece quando se faz um aborto por nascimento parcial. Joias da Vida, escrito pelo Dr. John Wilkie. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E para encerrar o nosso programa, vamos chamar a última palavra. Com a palavra, Recordar é viver. No Recordar e Viver de hoje, nós vamos relembrar a incomparável Inesita Barroso, que lançou um LP intitulado Danças Gaúchas, de grande sucesso.
E entre as músicas apresentadas, eu escolhi uma das mais tradicionais, que é Pezinho, com Inesita Barroso. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu corpo, ai, um abraço quero eu. E no chegar desse teu corpo, ai, um abraço quero eu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. E agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Caríssimos, você acompanhou o programa Com a Palavra, Professor Paulo Fernando. Tenha uma semana abençoada. Até segunda que vem.